Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Geral da República, Paulo Gonet, pediu que os réus foragidos do 8 de janeiro sejam incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. O objetivo é divulgar a imagem e os nomes de ao menos 10 pessoas em 196 países para torná-los fugitivos internacionais. O pedido feito pela PGR ocorre depois de uma reportagem do portal UOL apontar que pessoas acusadas ou condenadas pela depredação da sede dos três poderes teriam quebrado suas tornozeleiras eletrônicas e fugido para outros países. Carlo Cauti, inclusive, contamos essa história na última edição da Revista Oeste, está aí. Foi um texto, inclusive, do Christian Costa, que nós publicamos, né, e contamos a história de alguns exilados políticos aqui na nossa vizinha. Não sei se a gente consegue exibir na tela enquanto a gente prepara. Os exilados do 8 de janeiro. Foi uma reportagem que publicamos em 10 de maio. Pois é, Paula, o Procurador-Geral da República pediu a inclusão na lista vermelha da Interpol, ou seja, se a Interpol aceitar esse pedido, essas pessoas em qualquer país elas forem, em qualquer aeroporto elas passarem, qualquer controle de documentos elas sofrerem, tiverem, elas vão ser imediatamente presas e eventualmente deportadas ao Brasil. Mas tudo isso se a Interpol aceitar, porque a Interpol pode não aceitar também. Já aconteceu no passado recente do Brasil de que pedidos feitos pela PGR ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal não foram acatados por autoridades internacionais. Um exemplo típico é o caso do jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O governo brasileiro, quando o ministro da Justiça era Flávio Dino, atual ministro do STF, o governo brasileiro pediu para os Estados Unidos que enviassem de volta, que deportassem Alan dos Santos. Os americanos falaram negativo, porque aquilo que vocês estão colocando aqui como acusação para Alan dos Santos não é crime aqui nos Estados Unidos e não é crime em nenhum país livre, crime de opinião no caso. E o governo brasileiro teve que ficar caladinho e a história parou por aí. Quase se falou em bloquear as contas da Embaixada Americana, alguém explicou que não era o caso, né? Mas brincadeiras à parte, já houve então casos em que o Brasil foi humilhado do ponto de vista internacional, porque está violando não somente as leis brasileiras, mas as leis internacionais, tratados internacionais, os direitos dessas pessoas estão sendo acusadas. Agora preciso ver cada uma dessas pessoas do dia 8 de janeiro, porque falamos de mais de 50 pessoas que teriam já saído do Brasil e já deixado o país cortando a sua tornozeleira eletrônica. A matéria do Christian fala muito bem, conta muito bem essa história. Mas a coisa mais importante de todas é, e se os outros países onde essas pessoas estão se recusarem a extraditá-las? E se outros países concederem asilo político? E que eu espero que isso aconteça em vários casos, que a gente denunciou aqui vários abusos cometidos, não todos, mas vários abusos cometidos pelo STF. E se outros países começarem a conceder asilo político para essas pessoas? O que o Brasil vai se tornar aos olhos da comunidade internacional? Porque a concessão de asilo político para uma pessoa, um estrangeiro, significa automaticamente que o país daquele estrangeiro é uma ditadura. Porque você concede asilo político para uma pessoa que tem seus direitos violados
pelo seu país de origem. Então, quando um país concede asilo político para um estrangeiro, automaticamente está dizendo que aquele outro país é uma ditadura. O Brasil, por exemplo, quando chegavam venezuelanos para cá, não concedia asilo político. E o Brasil criou outra estrutura jurídica só brasileira, uma jabuticaba brasileira, que era a proteção temporária, para não ter que declarar automaticamente que o regime de Maduro era uma ditadura, né? Depois o Bolsonaro chegou, ganhou a eleição e deu asilo político para os venezuelanos, assim como deveria ter sido feito desde o primeiro dia. Então, esse problema, essa questão dos exilados brasileiros, não é só uma questão da justiça brasileira. Se torna também o momento em que o Brasil pode e vai passar vexame a nível internacional, porque o mundo inteiro vai ter que reconhecer que aqui no Brasil estão sendo cometidos abusos por parte de autoridades brasileiras, do Supremo Tribunal Federal e do governo brasileiro. Isso vai pegar muito mal aos olhos da comunidade internacional. Quero ouvir o consta nesse assunto. A PGR aqui então pediu para incluir pelo menos 10 nomes aí de pessoas envolvidas no 8 de janeiro nessa lista vermelha da Interpol e como bem salientou o Caute, resta saber se a Interpol vai aceitar esse pedido aqui do PGR Paulo Gonet, consta. Paulo, acho que não vai. Eu ia exatamente na linha do Caute, né? Eu ia falar, cuidado com aquilo que você deseja, né? Ao incluir esses nomes ou tentar incluir esses nomes na Interpol, a Interpol vai pedir, então, as evidências dos crimes, e aí vai ficar feio, porque vão falar em culpa coletiva, sem individualização, vão falar em arruaça que os Black Blocs, o MTST, o MST, a Antifa praticam há anos no Brasil impunemente, vão falar em arruaça, baderna ou quebra-quebra como crime de terrorismo internacional, né? São tão periculosos esses cidadãos que agora a Interpol tem que persegui-los, né? Porque eles são ameaças para o mundo, são como o Chacal, que à época buscou refúgio em Cuba, né? Porque aí era o contrário do que disse o Caute, né? Quando a pessoa precisa se asilar porque é de fato uma terrorista, ela tem que buscar países simpatizantes do terrorismo, como os países sob regime comunista. Daqui a pouco vai ter gente vindo para o Brasil fugindo da Interpol, né? Aliás, o Cesare Battisti aí no Brasil, encontrou uma guarida muito confortável, pelo PT, inclusive, protegendo o atual presidente do STF, né, ministro Barroso, que disse ele era alguém inocente, ele me disse que era inocente e eu acreditei, né? Bom, também enxergou poder transcendente no João de Deus, né? E agora está enxergando o Elon Musk como líder de extrema-direita internacional. Ele que quer combater, então, fake news no Brasil. Mas eu fiz uma pequena digressão aqui e fugi do ponto. O ponto é que os verdadeiros criminosos perigosos, terroristas, buscam refúgio em ditaduras de esquerda. E os perseguidos pelas ditaduras de esquerda, como são esses presos do 8 de janeiro, eles buscam guarida em países mais livres e mais democráticos. A gente vai comentar essas declarações do Luiz Roberto Barroso já aqui no programa. Caute, quer complementar o assunto? Não, o Constantino falando vem à mente. Imagina só o governo brasileiro tendo que explicar para a Interpol que deveriam ser colocadas na lista vermelha essas pessoas, sendo que elas foram processadas pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça Ordinária de primeira instância, ou seja, um abuso claro do direito, que elas foram processadas em lote, condenadas em lote, que elas não tiveram direito a ampla defesa, nem direito a recurso, que os advogados não tiveram direito nem de falar frente à corte, que as decisões foram tomadas em audiência virtuais, e vocês acham que a Interpol vai dizer, tá tudo bem, não tem problema, a gente manda de volta para o Brasil, ou vão no mínimo questionar o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal? Só esse ponto, é suficiente isso. Depois a gente fala quem quebrou o quê, se a pena é individualizada, se tem prova, se não tem prova. Mas só o processo, só a liturgia, só por si só, qualquer jurista de qualquer país do mundo vai achar isso não um absurdo, mas um abuso do direito. Vou ter dificuldade até para traduzir. Imagina essa barafunda aí, né? É uma questão, né? Qualquer país usa o seu embaixador e pergunta como é que aconteceu essa história aqui? Porque imagina quem tem que fazer essa concessão é o Ministério de Relações Exteriores do país. Tá bom, para poder vou mandar extraditar o Ministério da Justiça. Aí ele vai pedir para o governo. Bom, pede para o nosso embaixador explicar o que aconteceu. O embaixador no Brasil, desses países, vai falar, olha, esse processo é completamente esquisito, pessoas estão sendo julgadas numa corte em que elas não deveriam estar sendo julgadas, não houve individualização de conduta, ou seja, dentro da lógica institucional do direito, num país minimamente civilizado, está tudo errado. Como é que esse país vai extraditar
Ele vai falar, não, meu embaixador me deu informações aqui, eles são soberanos, os países são soberanos, não vou. E concede asilo. E as constituições de muitos países não permitem isso. Não permitem extraditar em país onde o direito é abusado, como está acontecendo no Brasil. Geralmente não permitem extraditar em país onde tem a pena de morte e onde tem risco de graves violações sistemáticas aos direitos humanos, como o caso do Brasil, no caso do 8 de janeiro. Bom, agora 18 horas e 52 minutos e sábado é dia de outra coisa aqui na Revista Oeste. Eduardo Nagli Marques nasceu em 83 no Rio de Janeiro. Famoso nas telinhas como ator, Duda Nagli passou por grandes emissoras e participou de diversas novelas, como Caminho das Índias, Agora que São Elas, Páginas da Vida e Salve Jorge. Duda é papai da Zoe, de 5 anos, que teve com a apresentadora Sabrina Sato, e filho da jornalista Leda Nagli, uma das mais importantes do país. Duda e Leda apresentam atualmente o podcast Os Nagli. E hoje, o menino, ator, galã do Brasil é todo nosso. É o entrevistado do Papo Reto, o convidado do Outra Coisa. Olá. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente do Supremo disse que o grupo do qual Musk fazia parte tenta desestabilizar as democracias. Barroso alertou ainda para uma onda de populismo autoritário, abre aspas, estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas. Musk virou alvo do STF depois de se recusar a cumprir ordens de suspensão contra perfis no X e por ter denunciado a pressão de parte do judiciário e de políticos brasileiros para censurar perfis da rede social não alinhados à esquerda. Começamos, Piotr, com você aí para analisar trechos dessa entrevista concedida pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ao jornal britânico Financial Times. Bom, começa pelo rótulo. Movimento Internacional Destrutivo de Extrema-Direita. Qual vai ser o roteiro do filme? Porque isso aqui parece aquele pré-roteiro que normalmente um cineasta, quando quer fazer um filme, escreve, né? Mas como é que o ministro Barroso, com todo respeito, ministro, mas por que o senhor está dizendo isso? O senhor estava do lado do Lula quando ele estava nomeando o Paulo Pimenta para ser um interventor branco ali, né? Um interventor, né? Uma intervenção branca no Rio Grande do Sul, com o governador ali autônomo, segundo a Constituição, garantido pelo Pacto Federativo, garantido pela Constituição, pleno nos seus poderes, ainda bem que com saúde, vivo, para poder trabalhar. O senhor estava do lado, ministro. Onde é que está tendo golpe? Onde é que está tendo afronta legal? Estava ali do lado. Nós temos no Supremo pessoas sem foro sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, pessoas sem foro por prerrogativa de função, sem individualização de conduta. Temos a PGR, que é o órgão acusador que o senhor conhece bem, o senhor é advogado brilhante, o senhor sabe disso. A PGR vai lá e dá um entendimento dela, o órgão acusador, essa pessoa não tem que ficar mais presa. E o ministro Alexandre de Moraes, seu colega de corte, que está à frente de todos esses inquéritos, mantém aquela pessoa presa. Citamos agora do Felipe Martins. Mas houve vários. O caso do Clériston da Cunha, por exemplo, havia entendimento dos médicos da PGR e permaneceu preso, morreu na cadeia, sem julgamento, sob tutela do Estado. Esse Estado matou, eu posso entender dessa maneira, se está sob tutela do Estado e morreu, com o entendimento da PGR que era para ter sido solto e não houve julgamento por parte do juiz, que obviamente deveria ter entendido que aquilo era urgente. Onde é que está tendo, digamos, afronta à legalidade? Do que disse Elon Musk, porque ele demonstra claramente que havia uma pressão, uma tentativa de não seguir a lei brasileira. Ele não está impondo a Constituição americana, ele não está impondo a Constituição da África do Sul, ele não está impondo nenhum entendimento europeu, ele está impondo não, ele está pedindo que os brasileiros e o Supremo obedeçam à Constituição da República Federativa do Brasil, aquela de 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, que claro que o senhor conhece. E aí vamos criar esses monstros externos. O que é? Cria um inimigo externo. O último que criou um inimigo externo aqui na América do Sul foi o general Galtieri. Ele presidia a Argentina
nos anos 80 e estava com baixa popularidade, inventou de, não, vamos retomar as Malvinas à força. A Margaret Thatcher enviou, obviamente, a Marinha, o Exército e a Força Aérea britânicas e conseguiu retomar as Malvinas, que depois, por declaração da ONU, né, os povos, a autodeterminação dos povos, disseram que eles queriam pertencer ao Reino Unido. Essa é uma outra discussão de direito internacional, mas a Argentina sofre com aquela guerra até hoje, o custo daquela guerra. Tem mães ali de desaparecidos naquele momento da guerra, de pessoas que morreram naquela guerra que protestam em frente à Casa Rosada. Para de criar inimigo externo. Nós temos problemas aqui que o Supremo, se principalmente o Supremo se dedicasse a pacificar o país, pacificar o entendimento da lei, não criar mais insegurança jurídica, não criar, por exemplo, presos políticos no país, a gente estaria numa situação muito melhor. O Elon Musk está pedindo a obediência, como nós estamos pedindo aqui há muito tempo. Não é prerrogativa dele, não, a prerrogativa é nossa, ele só está se juntando a nós, claro, com a voz internacional dele. Vamos obedecer à Constituição que temos, a nossa Constituição, a nossa lei, o nosso entendimento. Só isso. Silvio, eu queria chamar a atenção para uma aspa aqui do Luiz Roberto Barroso. Lutando, estamos enfrentando, derrotamos. Quer dizer, lutar, enfrentar, derrotar, isso é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A sensação que dá é que eles se colocam ali como defensores maior, né, de uma democracia, de um Brasil, e a defesa da Constituição Federal fica, não sei nem se segundo plano, né, terceiro, quarto. Nós derrotamos o bolsonarismo, foi o que ele disse em julho do ano passado, salvo engano, 12 de julho do ano passado. O ministro Luiz Roberto Barroso está perdendo uma grande oportunidade. A vida, às vezes, dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para as pessoas. E ele, naquele julho do ano passado, cometeu crime, ou eu acho que cometeu crime de responsabilidade. Mas o Senado não pôde analisar isso porque o presidente do Senado, Pacheco, deixou aquilo na gaveta. Mas, segundo a Lei 1079 de 1950, é crime de responsabilidade um ministro do Supremo Tribunal Federal participar de atividade político-partidária. E foi o que ele fez no Congresso da UNE, quando ali, à vontade, ele praticamente disse para aquela plateia, a UNE é ligada, é o braço do Partido Comunista. Ali estava também Flávio Dino, que é um histórico militante do Partido Comunista, e ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Então, ele tem uma segunda chance agora, concedida a ele, de talvez, à frente da Corte Constitucional, a última corte recursal do país, trazer o Supremo Tribunal Federal de volta ao eixo, à sua prerrogativa na Praça dos Três Poderes. Encerrando esses inquéritos, temos aí um número, quase 10 inquéritos, são 9, se algum já não foi encerrado, que se comunicam de forma sigilosa, mas já tem muito tempo. E inquérito aberto por longo tempo, o único destino dele é o arquivamento. O 4871, que é o inquérito matriz, tem 5 anos. Encerre esses inquéritos. Vamos virar a página também do dia 8 de janeiro. O Brasil precisa sair desse dia. O Brasil precisa continuar. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem essa oportunidade, como presidente da Corte, de trazer o STF de volta à normalidade institucional, de volta ao eixo, de estabelecer uma relação republicana e constitucional, eu sempre repiso esse termo, com o Congresso Nacional. Ele que cruzou a praça para ir ao Congresso quando presidia o TSE para falar sobre urnas, sobre eleições, sobre voto auditável. Ele que cruze a praça agora, nesta hora, para de repente selar a paz com o Congresso. Mas não, ele vai lá e aperta mais uma vez, como você mesmo disse, Paula, usando essas expressões numa entrevista ao Financial Times. Tanto faz para quem ele deu a entrevista, ele não tem que dar entrevista. Ele tem de se manifestar nos autos, ele tem de conversar com os outros 10 ministros togados. O ministro Luiz Roberto Barroso não pode repetir a senhora Rosa Weber, que o antecedeu, e outros presidentes da Corte que levaram o Supremo Tribunal Federal a esse abismo, à beira do abismo institucional. Ele tem a chance de recolocar a Corte no eixo. Eu espero que ele aproveite, ainda dá tempo. Consta, você fez menção aí à entrevista de Luiz Roberto Barroso no seu comentário anterior. O que você destaca aí das falas do ministro?
Adoraria ter a esperança do Silvio, mas ele é o ministro mais ideológico da corte. Uma vez no passado eu já cheguei a brincar, fazendo uma analogia com a política, de que o Gilmar Mendes talvez fosse o MDB dali do STF, mas o Barroso é o PSOL. Ele se sente iluminado e quer empurrar a história. Ele se sente à vontade num convescote comunista com a Uni e diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Aí, quando ele tem que falar da Venezuela, que é uma ditadura socialista, companheira do PT, ele diz que é uma ditadura de direita, porque tem militares no comando junto com o Maduro. Né? É um conceito muito estranho. Para essa turma de extrema esquerda que o Barroso representa, não existe extrema esquerda, nem o Boulos é extrema esquerda, mas qualquer um é extrema direita, até o Elon Musk, que é um libertário que votou no Biden, que é muito mais partido democrata do que republicano aqui nos Estados Unidos. Aliás, ele postou há um tempo atrás dizendo, eu continuo no mesmo lugar há 20 anos. O Partido Democrata é que se radicalizou virando um PSOL. Né? Ele continua lá, ele é um democrata, libertário, civil, né? Mantém na rede dele, inclusive, a liberdade de expressão para os comunistas que o difamam, que o chamam de ameaça e por aí vai. Ele respeita a liberdade, inclusive, dos comunistas. Né? Se fosse uma rede dos comunistas, ele estaria banido como extrema-direita. Então, é um negócio ridículo. Aliás, o Financial Times deu no título, na chamada, né, em uma rara entrevista, todo mundo no Brasil morreu de rir, né? Só pode produzir gargalhada uma fala dessa. É rara o quê? Deve ser a 18ª na semana. A entrevista dele é um pavão supremo. Não pode ver um holofote midiático que lá se mete porque é alguém que quer governar, quer legislar e governar sem voto. Né? Ele não entende que a missão dele é muito nobre, mas é mais simples, é mais objetiva, talvez mais humilde, ainda que muito importante. Ele andou dizendo que a missão era proteger as próximas gerações. Não, Barroso. Ilustre ministro, a missão é proteger a Constituição. Isso os senhores, obviamente, não vêm fazendo porque são os primeiros a rasgá-la. Pois é, Constâncio, acho que tentaram valorizar aí a entrevista no Financial Times, mas quem conhece sabe bem, né? Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto. É isso aí, pessoal. É que assim, para eles não basta só prender, né? Eles têm que acabar com a reputação da pessoa, eles têm que acabar com o histórico da pessoa, eles têm que acabar com a vida inteira da pessoa. Colocar na lista da Interpol, pelo amor de Deus, cara. Ah, meu Deus do céu. Tanta coisa para se preocupar. Não, o ministrinho de Lula tá pensando o quê? Vou botar o nome dos presos, dos réus na lista da Interpol. Na lista da Interpol. Nossa, não tem nada para se preocupar aqui no Brasil, não. Não tem mais nada para se preocupar. Cara, pelo amor de Deus, já prenderam, já botou tornozeleira, já deu a sentença, já julgou, tá ótimo. Tá ótimo, não precisa de mais nada. Você já acabou com a vida da pessoa ali. Que aquilo ali vai ficar na mente, acaba com a mente da pessoa. Quem não é acostumado com isso, acaba com a mente da pessoa. Aí vem, né, o engravatado ali, sem fazer nada. Como ele não tem nada para fazer, o que acontece? Vou lá fazer alguma coisa para ferrar com a vida de alguém. É para isso que esse governo serve, para mim. Para falar bem a verdade. Tem uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul. Para isso eles são ligeiros. Né? Precisava de recursos? Não, precisa de um plano de trabalho, precisa de um orçamento, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o quê. Vai a Janja pedir para fazer uma viagem, no outro dia eles estão fazendo. Vai o Lula pedir vai eles querer mobiliar a casa dele como eles mobiliaram, 200 mil de móveis, esconderam os móveis. No outro dia eles já estavam com os móveis lá no Planalto, muito rápido para eles, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço a presença de vocês e até o próximo conteúdo.